A nossa convidada de hoje praticou atletismo, futsal, rugby e halterofilismo, mas sempre teve uma paixão académica por outro desporto. É a única mulher com o 4º nível do curso de treinadores de futebol da UEFA e aplica esses altos conhecimentos ao Serviço Nacional. Tem feito tudo para colocar o futebol feminino no mapa do desporto português. Qual é a realidade atual da modalidade no nosso país? Agora é que são elas. Vamos conhecer o reverso da medalha de Mónica Jorge. Mónica, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar presente no reverso. Olá. O seu pai e a Académica de Coimbra foram fundamentais na paixão que ganham por este desporto. Sim, foi mais a mística da Briosa da Académica de Coimbra, que há uns anos atrás era fantástico quem ia assistir aos jogos e viver naquela massa associativa, e eu felizmente cresci um pouco aos domingos nessa massa associativa e com aquele brio todo que era da Briosa. E a paixão por futebol começou logo aí, e começar desde cedo a perceber as marcações dos jogadores, a perceber se era uma má jogada. Já analisava tudo isso nessa altura? Já, entre amendoins e pevides, que eram o que eu mais gostava, já dava para perceber. Nessa altura tinha pósteres na parede de equipas de futebol e coisas do género? Não, pelo incrível que pareça, não tinha. Gostava muito de futebol, tinha alguns jogadores favoritos, até depois com a idade. Tinha o Rui Costa, o Isaías na altura do Benfica, portanto era depois o Jorge Costa mais tarde, o Porto, portanto tinha jogadores, mas nunca fui muito por pósteres, não era muito por aí. Curiosamente, nunca praticou futebol de 11, praticou aqui várias modalidades, como eu já disse, enfim, atletismo, futsal, rugby e halterofilismo, foi mesmo campeã regional e nacional nos escalões jovens desta modalidade. Porquê o halterofilismo? Porque eu sempre gostava de fazer, ou gostei de fazer coisas que eram diferentes, que não era o habitual da rapariga ou da menina que praticasse. E, portanto, o futebol era um gosto muito comum que eu tinha, até com os meus primos. Jogávamos na rua, futebol de rua. Depois, não tendo futebol de 11 perto de casa, optei por jogar futsal, porque não tinha até possibilidades para os meus pais me poderem levar com uma equipa de futebol na altura, de 11. E depois as outras modalidades porque achava que queria experimentar e que não decidia arriscar que isto é diferente, então vou experimentar porque é diferente. Então achava que me ia dar bem, às vezes até dava, havia desportos em que fazia, como o rugby, que adorava jogar rugby. Portanto, e depois... Tinha jeito para jogar futebol ou não? Não tinha jeito para chegar a uma seleção nacional, não chegava para tanto. Mas acho que também não dava aos empurrões, portanto acho que era uma jogadora regular. Dava para disfarçar, dava para disfarçar. Quando é que percebeu essa vocação técnica? Tirando dessa altura em que já analisava algumas posições, um pouco mais tarde? Depois havia uma parte fundamental que era a parte da liderança do treino e que eu gostava muito de observar quem estava no banco, que as tomadas de decisões, mas não foi uma coisa que eu nasci a pensar nisso. Eu depois tive outras paixões, sempre ligadas ao desporto. Depois, na altura, entrei para a faculdade e havia a opção futebol, entre outras opções da parte desportiva, só que engracei com o futebol. O futebol sempre foi a primeira e, portanto, deixei-me estar. E depois tive um professor na altura que me ajudou bastante a manter-me no curso, foi o professor Peseiro, e disse, não, agora não sais daqui. E ficou assim mesmo. Fiquei. E como é que chegou à Federação Portuguesa de Futebol? Na altura precisava de estagiar, achava não, tinha que ter um estágio profissional na altura do 3º ano do curso da faculdade, e por brincadeira comentei com o professor Peseiro, olha, porque na altura a professora Graça Simões, que era a selecionadora atual nesse ano, era amiga de curso, ou pessoal do professor, e comentei por brincadeira, já agora, se mando lá o meu currículo, pode ser que... Mas foi uma vez, comentei 1 ou 2 vezes por brincadeira, quando é que mais tarde ele vem-se, olha, vou mandar o teu currículo, vamos lá falar, pode ser que haja hipótese de fazeres lá um estágio na seleção feminina. E sem dar conta aconteceu tudo muito rápido. Fui estagiar, entretanto fui fui trabalhando com os selecionadores atuais na altura e acabei por ficar e acabei por ser, eu costumo dizer que sou uma filha da casa, porque entrei aos 22 anos e vou fazer 32, portanto já são 10 anos que estou na casa, considero-me já uma filha daquela família, daquela estrutura que é toda a seleção nacional. Funções atuais desde agosto de 2007, mais coisa menos coisa. Não pensou 2 vezes quando surgiu o convite para ser técnica principal? Não, quando surge o convite, especialmente do Presidente da Federação, quando há um convite de acha-se capaz, nem nunca pensei 2 vezes que não me acho. Portanto, era impossível acho que recusar.
Se estou ali é porque que as pessoas apostaram em mim e veem qualidades para isso. E já que já eram passados 10 anos, não é? Acho que sentíamos já em condições de poder abraçar o desafio. Eu sabia que era um desafio difícil, que poderia ter momentos de quebra, altos e baixos, mas a vida também sem desafios não vale a pena, portanto acho que ainda não me arrependi. Quando tirou o nível 4 de treinador, neste caso o nível máximo, estava acompanhada por 29 colegas do sexo masculino, entre os quais Paulo Sousa, Paulo Bento, entre muitos outros. Enfim, foi preciso habituação a um mundo de homens? Não. É engraçado eu dizer isso, mas em vários desportos que pratiquei, cruzei-me sempre com muitos homens. Eu fiz halterofilismo na académica, era a única mulher. Portanto, tirei o curso da Faculdade de Alto Rendimento, era a única mulher. Sempre senti muito bem no meio de homens, portanto, acho que não. No curso fui muito bem acompanhada, fui muito bem recebida. Escutavam as minhas opiniões, aprendi muito também com quem era mais experiente do que eu, até do outro ponto de vista mais competitivo, ou que foram grandes jogadores. Portanto, eu também sou um pouco assim, gosto de ouvir as pessoas e gosto de aprender um pouco por onde passo. Portanto, não posso dizer não, gostou-me, não, foi sempre muito bem recebida, foi sempre muito fácil trabalhar com quem trabalhei. Quando está em casa ou num estágio acompanhada a ver um jogo na televisão, ainda diz, eu agora meti aquele em campo, meti o outro, etc. Claro, é óbvio. É irresistível. Nós temos sempre aquela tendência a fazer assim. Mas é tudo muito... temos sempre que perceber que quem está do outro lado, agora vejo isso, que quem conhece aquela equipa é que pode tomar as decisões. Porque eu sei o que é estar agora desse mesmo lado, conhecer a minha equipa e muitas vezes tomar decisões que não é aquelas que eu queria, mas por outras forças tenho que as fazer. E, portanto, começamos a ter esse lado mais compreensível. Já não sou tão intuitiva a dizer as coisas. Portanto, já e como é que é no banco de vezes. suplentes, já agora, só por curiosidade? Mais interventiva, mais calma? Depende dos jogos, depende da atitude que a equipa tem ou não, depende também do momento em que se vive. Muitas vezes, assim por sistema, grita com os jogadores? Muito. Depende, não é? Mas normalmente mais não é um gritar, é um incentivo. Normalmente reforço a nível de feedbacks positivos, corrijo, mas mais a nível de feedbacks interventivos de bom suporte para a equipa ou para a jogadora a nível individual. Nós acreditamos naturalmente nas tuas palavras, mas também temos que ouvir naturalmente os dois lados da história. Não, só quando se chateia. Quando se chateia é que pronto, lá vai um bocadinho.